Aula de hoje, doenças pulmonares. O pulmão ele é um órgão par, temos dois pulmões que se localizam dentro da cavidade torácica, onde eles são divididos em pulmão direito e pulmão esquerdo. O pulmão direito ligeiramente maior do que o pulmão esquerdo. E esse pulmão direito possui 3 lobos, lobo superior, lobo médio e lobo inferior, enquanto o pulmão esquerdo possui apenas 2 lobos, lobo superior e lobo inferior. Dentro do pulmão existe uma rede de capilares que estão envolvendo, na verdade, os alvéolos pulmonares, e é através desses capilares que ocorrem as trocas gasosas, fazendo com que o sangue venoso seja transformado em sangue arterial. Como função do pulmão, a gente possui a troca de gases, o filtrar, aquecer e umidificar o ar inspirado, são responsáveis pela sintetização do surfactante, regulam o balanço corporal ácido-base, e isso a gente consegue visualizar bem na gasometria, são responsáveis pela síntese do ácido araquidônico, convertem a angiotensina 1 em angiotensina 2, por isso muitas das vezes o paciente que toma inibidor de ECA apresenta tosse, e são responsáveis também por fagocitose. Existem 2 tipos de doenças pulmonares. As doenças que a gente classifica como obstrutivas, e que são um grupo de doenças que possui algum tipo de obstrução nas vias aéreas, e as restritivas, onde o parênquima pulmonar apresenta algum tipo de doença e você não consegue ter a expansão completa desse parênquima. Dentro das obstrutivas, a gente tem a asma, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, a fibrose cística e a bronquiectasia. Hoje a gente vai se deter em 2 dessas doenças. As doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que se dividem em 2, bronquite e enfisema, e a fibrose cística. E as doenças restritivas, que são as doenças do próprio parênquima pulmonar. Considerando aquelas 2 doenças que a gente falou, principalmente as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, a dispneia é a queixa mais comum. A dificuldade de respirar, ela é a queixa mais comum e ela tem um início insidioso. Normalmente, o paciente atribui a isso a velhice, porque normalmente essas doenças aparecem, né, no adulto mais velho e no idoso, ou no despreparo físico. Existem outras queixas, mas que não são tão frequentes, não são tão comuns, e dependendo da doença, ela não existe. Então são elas a tosse, a presença do escarro, a hemoptise e a dor torácica por causa dessa tosse. Existe uma correlação muito forte entre a desnutrição e a função respiratória. A desnutrição, ela vai atuar como agravante da disfunção respiratória, uma vez que ela compromete a função muscular, consequentemente o drive respiratório e o mecanismo imunológico de defesa do pulmão. O diafragma, ele é um músculo, e como toda desnutrição proteica, se eu tenho redução de massa magra, eu também tenho redução de massa magra diafragmática. E o diafragma é o último músculo a repor essa perda de massa magra, fazendo com que haja um esforço, né, e um comprometimento da função respiratória, quando existe um comprometimento, uma depressão da musculatura desse diafragma. Então, a perda de massa muscular diafragmática é maior do que a perda de massa corporal total e, consequentemente, diminui a resposta ventilatória à hipóxia e à hipercapnia. Além disso, a redução de proteína e de ferro diminui os níveis de hemoglobina, fazendo com que reduza a capacidade de sangue de carregar oxigênio. Então, isso vira uma bola de neve. Além disso, a desnutrição ela também pode vir junto com redução de cálcio, magnésio, fósforo e potássio, e esses 4 micronutrientes eles comprometem a função muscular respiratória. Além disso, a hipoproteinemia contribui para o edema pulmonar. Redução de proteína leva a edema não só de membros inferiores e superiores, intestino, assim como de pulmão, por causa da diminuição da pressão coloidosmótica. Em contrapartida, a doença pulmonar também interfere no estado nutricional, uma vez que qualquer alteração pulmonar aumenta o gasto energético. Se a gente for olhar no terceiro quadro, um indivíduo normal
gasta 2% da sua taxa metabólica basal para respiração. Já um indivíduo com síndrome da angústia respiratória do adulto, ele gasta 20%, mostrando que existe um efeito da doença pulmonar sobre o gasto energético. Além disso, por que existe esse efeito? Primeiro, porque o trabalho respiratório ele não é fisiológico. Existe um esforço por parte do paciente para respirar, e isso faz com que gaste mais energia. Além disso, existe também uma infecção crônica. A infecção por si só, ela já aumenta o gasto energético. Além do tratamento medicamentoso, mas isso não interfere no gasto energético efetivamente. Além disso, como que essa doença pulmonar interfere? Então, a gente tem um gasto energético aumentado e o paciente com doença pulmonar, ele tende a ter redução na ingestão. Por quê? Porque ele tem restrição de líquido, porque ele tem dispneia, ele tem dificuldade de respirar, consequentemente ele não consegue se alimentar direito, ele tem diminuição da saturação de oxigênio, ele tem uma anorexia decorrente dessa doença pulmonar, porque ele se cansa ao se alimentar. A gente precisa mexer em consistência da alimentação para que melhore a ingestão dele e, consequentemente, isso leva muitas das vezes a uma recusa da alimentação por parte do paciente, além de ter um desconforto gastrointestinal importante por causa da doença pulmonar. Bom, considerando então as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, a gente classifica elas de uma forma geral como um estado mórbido, caracterizado por obstrução ao fluxo de ar devido ao enfisema ou à bronquite crônica. As lesões, elas são irreversíveis. Os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, eles são hipermetabólicos, principalmente o paciente portador de enfisema. E os pacientes estáveis ou eutróficos, eles têm uma taxa metabólica de repouso aumentada em 10 a 15% só por terem a doença pulmonar obstrutiva. Ela pode ser diagnosticada como bronquite ou como enfisema. A bronquite, o diagnóstico é clínico, o enfisema, o diagnóstico é histológico. As doenças coexistem, mas elas não são evolutivas. Uma não evolui para a outra, mas elas podem coexistir. Então aqui é um esquema efetivo de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, onde eu tenho uma obstrução dos brônquios e, consequentemente, dificuldade na hora da passagem desse ar. A bronquite, ela é caracterizada por um paciente que tem um sobrepeso ou um peso normal. Ela é uma doença com muita hipóxia, ela tem uma hipoxicemia mais severa. Os valores de hematócrito são aumentados. O cor pulmonar, que é uma insuficiência cardíaca decorrente de uma doença pulmonar, ele se desenvolve mais precocemente. Existe uma produção excessiva de muco na árvore brônquica, e essa é a imagem característica de um paciente portador de bronquite. Consequentemente, pela produção de muco, existe uma tosse crônica com expectoração por vários anos. Obviamente, exacerbações agudas, falta de ar aos esforços, cianose e também conhecida como blue blotter, que é o cianote pletórico. Então, é um paciente azulado. Aqui um exemplo de um brônquio com esse excesso de muco, levando à inflamação e levando à bronquite. E já o paciente portador de enfisema tem essas características. Eles são magros ou caquéticos, normalmente são mais velhos e têm uma hipóxia mais leve, eles não são azulados. Existem valores normais de hematócrito, o corpo pulmonar se desenvolve mais tardiamente. Falta de ar é cada vez maior durante os últimos anos. A tosse é ausente ou produtiva de pouca expectoração, e essa expectoração é bem branquinha. Existe uma evidência grande de perda de peso e é também conhecido como pink puffer, que é o soprador rosado. Essa imagem é muito característica do paciente portador de enfisema, uma vez que essa postura facilita a respiração, porque ele estabiliza, ele consegue respirar melhor, ele consegue inspirar melhor o ar. Então eles têm essas posturas de apoiarem os braços para estabilizar a caixa torácica e melhorar a inspiração do ar. É uma imagem bem característica de um paciente portador de enfisema. Aqui, para a gente ver imagens dessa estrutura, a gente vê que existe um comprometimento do alvéolo pulmonar e as estruturas normais, né, da parede do alvéolo, ela foi destruída por causa do enfisema. Bom, o tratamento para esses pacientes ele é dividido em tratamento medicamentoso, hormonal e nutricional.
Tratamento medicamentoso, a gente utiliza broncodilatadores. Tomar cuidado existe um aumento de glicose da TGO e do ácido úrico, então isso precisa ser acompanhado. Quando se usa corticosteroides, existe um aumento do apetite, consequentemente ganho de peso, entretanto tem retenção de sódio e água e isso gera um aumento no edema. Tomar cuidado porque os corticosteroides aumentam a glicemia com resistência à insulina. Existe um aumento de perda urinária de potássio, zinco, cálcio, fósforo e ácido úrico, consequentemente pode existir uma deficiência, um bloqueio do metabolismo renal da vitamina D e aumento de sódio, colesterol e triglicerídeo. Então são pacientes que precisam ser acompanhados metabolicamente de forma mais minuciosa. Com relação ao tratamento hormonal, existem algumas terapias ergogênicas para o tratamento da doença pulmonar. Esse artigo é um artigo que fez uma boa revisão, mostrando alguns tratamentos com DECA e com testosterona, mostrando que existe sim uma melhora, principalmente de massa magra desses pacientes, mas que isso tem que ser feito com critério, não é para prescrever anabolizante para todos os pacientes. Existem alguns critérios para que isso seja feito e para que traga resultado. Trabalhos com GH também melhoram massa corporal, força muscular e oxidação de gordura. Então as recomendações consensuais são essas. Os esteroides anabolizantes, desde que utilizados em doses adequadas e por tempo limitado, parecem ser promissores. Evidências preliminares apontam bons resultados com o uso de creatina e de L-carnitina, mas no menor grau. O GH é um pouco limitado no nosso meio devido ao custo elevado e à administração parenteral, mas existe eficácia. A suplementação ergogênica pode ser acrescentada ao tratamento convencional nas seguintes situações. Paciente com depressão muscular, um índice de massa magra menor do que 16 para homens e 15 para mulheres, ou com peso inferior a 90% do peso ideal. Pacientes com perda de peso maior do que 10% do peso usual em um período de 6 meses ou maior do que 5% no último mês. E, devido ao efeito modulador do uso do corticosteroide na resposta ao tratamento com suplementação, a utilização de suplementos ergogênicos pode ser útil no paciente que fazem uso regular dessas drogas. Mais uma vez, não são todos os pacientes, eles precisam ser acompanhados e esse tratamento precisa ser multidisciplinar. Com relação ao tratamento nutricional, qual é o objetivo? A gente precisa fornecer uma alimentação que promova a manutenção da força, massa e função muscular, manter a reserva adequada, corrigir desequilíbrio, controlar as interações e promover uma melhoria na qualidade de vida do paciente. O mais importante é tentar promover uma melhoria na qualidade de vida do paciente. Então, durante o tratamento, a gente precisa entender a história clínica e a história nutricional, fazer avaliação nutricional com peso, estatura e pregas cutâneas, exames bioquímicos, principalmente hemoglobina, hematócrito, eletrólitos e proteínas séricas, entender o estado clínico do paciente, o estado respiratório, a saturação de oxigênio, olfato paladar, isso é muito importante porque isso interfere diretamente na ingestão alimentar e a função gastrointestinal. E uma coisa que muitas vezes a gente esquece na hora de pensar no nosso tratamento nutricional é com relação aos recursos financeiros. Não adianta a gente querer prescrever uma medicação, o médico querer prescrever uma medicação, a gente querer prescrever um alimento funcional se esse paciente não tem condição financeira para isso. Com relação à terapia nutricional, existem duas grandes vertentes no tratamento dos pacientes com doença pulmonar. Um grupo que defende a distribuição normal de macronutrientes, então uma fórmula de bolso de 25 a 30 calorias por quilograma de peso, dependendo do estado nutricional atual ou ideal, de 1 a 1,5 gramas de proteína por quilograma de peso, isso é consenso, que esse paciente precisa de uma dieta um pouco mais hiperproteica, de 50 a 60% de carboidrato e de 25 a 30% de lipídio. Existe um outro grupo que entende que o excesso de carboidrato pode levar a uma retenção de gás carbônico e deve-se dar maior quantidade de lipídio, de 30% a 50%, reduzindo esse carboidrato até completar os 100%. Isso está baseado no que a gente chama de quociente respiratório, que quantifica a utilização de substratos como carboidrato, proteína e lipídios pelo organismo. É medido por calorimetria indireta. E o quociente respiratório costuma estar entre 0,67 e 1,30, que é a faixa fisiológica. Se nós formos observar,
O quociente respiratório do glicogênio, da sacarose e da glicose, e o que a gente oferece para o paciente é sacarose e glicose, ele tem um quociente respiratório 1. O que isso significa? Que todo CO2, todo carboidrato, toda sacarose, toda glicose, ela é convertida em CO2. Então, se eu tenho um consumo de 0,746 gramas de carboidrato, eu produzo 0,76 gramas de CO2. O lipídio, existe um quociente respiratório de 0,7, ou seja, apenas 70% do lipídio consumido é produzido em CO2. E a proteína possui um quociente respiratório de 0,8, ou seja, só 80% da proteína consumida é convertida em CO2. Dessa forma, eles entendem que se a gente der uma quantidade alta de carboidrato, a gente vai produzir uma quantidade maior de gás carbônico. E se esse paciente for um paciente tipicamente retentor de CO2, e isso a gente consegue visualizar numa gasometria, eu aumentaria essa retenção de CO2. Isso é uma vertente. A outra vertente entende que a superalimentação também pode resultar em lipogênese, levando a um aumento da produção de dióxido de carbono e, consequentemente, na dificuldade de eliminação. Então, que na verdade o total de calorias fornecido influencia mais claramente a produção de dióxido de carbono do que a quantidade de carboidrato. Ambas as vertentes estão certas, não existe o certo e o errado, e a gente precisa avaliar cada caso. Ou a gente dá uma quantidade maior de gordura, de lipídio na dieta desse paciente, mas é importante tomar cuidado com o tipo de lipídio que a gente está ofertando, e é difícil a gente conseguir ofertar uma dieta por via oral com 50% de lipídio, e esse 50% de lipídio não ser predominantemente saturado, ou a gente dá uma dieta com uma menor quantidade de caloria, porque essa superalimentação também pode resultar em lipogênese. Lembrando que são pacientes, se for do tipo DPOC do tipo enfisema, são pacientes desnutridos. Mas a gente vai ter que fazer com que esse paciente ganhe peso de forma muito lenta, porque a superalimentação vai levar também a uma maior quantidade de CO2 produzido. Com relação à fibrose cística, a fibrose cística ela também é conhecida como mucoviscidose e é uma doença genética, se manifesta em ambos os sexos. O gene defeituoso tem que ser transmitido pelo pai e pela mãe. Ela é recessiva e ela está no cromossomo 7. A fibrose afeta os aparelhos digestivo, respiratório e as glândulas sudoríparas, e o diagnóstico dela é feito através do teste do pezinho. O que acontece com a fibrose cística? Eu tenho um excesso de produção de muco, fazendo com que haja uma dificuldade na eliminação desse muco e, consequentemente, uma dificuldade respiratória. Além disso, a secreção pancreática desses indivíduos portadores de fibrose cística, ela é mais espessa, bloqueando o ducto pancreático principal, fazendo com que as secreções de lipase e amilase, as enzimas, não caiam dentro do duodeno. Se não cai dentro do duodeno, eu não tenho metabolização, eu não tenho digestão nem dos lipídios, nem dos carboidratos, fazendo com que esse paciente apresente diarreia e tenha perda de nutrientes e, consequentemente, desnutrição. Como é que se trata o paciente com fibrose cística? Reidratação e reposição de sódio, dietas ricas em calorias sem restrição de gordura. A gente não deve restringir gordura no paciente, mesmo ele tendo um comprometimento dos ductos pancreáticos e às vezes do ducto biliar, do ducto colédoco, na verdade. O que se precisa fazer é suplementar as enzimas pancreáticas para auxiliar a digestão e jamais reduzir as calorias e a gordura. Reposição de vitaminas lipossolúveis, uma vez que muitas das vezes esses pacientes apresentam deficiências nutricionais, porque se eles não fazem uso das enzimas pancreáticas, eles não digerem gordura, e essas vitaminas lipossolúveis, elas estão dentro das gorduras. Inalações com soro fisiológicos, broncodilatadores, fisioterapia respiratória é imprescindível e prescrição de antibiótico nos casos mais graves. Mas a terapia nutricional ela é importante que ela seja feita concomitante com essa suplementação de enzimas.
A equipe multidisciplinar e a conversa com o médico, ela deve ser constante, porque sem a suplementação dessas enzimas, a gente não consegue tratar o paciente portador de fibrose cística. É uma doença crônica, sem cura, com uma sobrevida ruim. Normalmente os pacientes não ultrapassam os 30 anos e a gente precisa tentar manter qualidade de vida enquanto esse paciente estiver em tratamento. Fim.